redução da imunidade no meu corpo, tá? Tem uns, por exemplo, exercício de resistência, exercício de força, né? Já tem estudos que mostram que que a quantidade de linfócitos no meu corpo, ele pode cair até 50% dos meus linfócitos até 6 horas após aquela prática do exercício físico de resistência, né? Então, isso pode deixar o meu corpo ainda mais debilitado para agentes infecciosos. Só que também, deixa eu complementar outra informação, mas eu vou falar mais lá na frente, né? O exercício físico, ele tem várias respostas boas, várias respostas legais. Eu estou chamando primeiro a atenção aos cuidados que tem que se ter, né? O exercício físico, por exemplo, ele pode aumentar a quantidade de quimiotaxia dos neutrófilos, ele pode aumentar a ação da atividade de fagocitose dos monócitos. Ele pode agir aumentando a produção das células natural killer. Por exemplo, tá? Ele é extremamente eficiente. Já se sabe que o exercício físico, ele pode reduzir a ação do antígeno de até 50% em pessoas que são exercitadas. Então, professor, onde é que isso poderia me ajudar, por exemplo? Isso poderia auxiliar a ação das vacinas, né? Deixaria a ação da vacina mais eficiente numa pessoa que ela faz o exercício físico, tá? O exercício físico também, ele pode aumentar a ação das auxiliares como as citotóxicas, tá? Ela também pode deixar esse corpo, aumentar essa imunidade. Então, só que tudo depende de que exercício eu faço, de que intensidade eu faço, de que tempo de exercício eu faço. Então, se eu fosse fazer um resumo, né, uma síntese de prescrição de exercício que até o presente momento, de acordo com o que tem sido estudado, de acordo com o que tem sido apresentado na literatura científica, eu diria o seguinte, que exercícios de alta intensidade, nesse momento, eles não são indicados, tá? Nem para quem é fisicamente ativo e principalmente para quem não é. Por quê? Por exemplo, atletas de alto rendimento, até atletas de triatlo, por exemplo, né? Na época que eles estão participando de campeonatos, já existem inúmeras pesquisas afirmando que a quantidade de cortisol, de adrenalina, de espécies reativas de oxigênio estão tão altas presentes no corpo daquele atleta que ele aumenta significativamente a produção, a infecção de várias doenças respiratórias. Por isso, gente, quem faz exercício físico no dia a dia, na academia, corrida, seja onde for, você pode perceber que quando você faz um exercício de alta intensidade em comparação aos treinos que você tinha fazendo, no dia seguinte, geralmente a gente sente uma dorzinha na garganta. Então, isso é um indicativo de que o treino ele foi de alta intensidade e deixou as tuas células do sistema imune baixas e você está vulnerável a infecções do trato respiratório superior. Então, é preciso ter muito cuidado, né? Então, intensidade influencia sim nesse conjunto de células do sistema imune. Quando a gente fala sobre tipo de exercício, varia muito, porque o tipo de exercício, a modalidade de exercício, ela não vai ter uma expressão, né, tão evidente quando a gente faz uma comparação com as outras variáveis do exercício, como volume e intensidade. Então, tanto faz eu fazer um exercício aeróbico ou um exercício de força, que o que vai determinar vai ser principalmente o volume e a intensidade. Então, quando a gente fala de volume, tanto as várias revisões sistemáticas ou artigos originais demonstram que tanto faz um exercício aeróbico ou um exercício de resistência, se ele for feito de forma prolongada, esse exercício físico ele vai ter um decréscimo de todas essas células do sistema
imunológico que eu falei anteriormente. Então, vai ser uma janela de oportunidade. Inclusive, esse exercício prolongado não precisa ser de alta intensidade. Já tem estudos mostrando que exercícios feitos com 60% do VO2 máximo, se a pessoa está fazendo aquele exercício durante 2 horas, vai ter um decréscimo, uma redução significativa em todos esses parâmetros imunológicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o que é indicado agora em período, né, da Covid-19? Exercício de intensidade moderada, independente da modalidade que você queira praticar, e de preferência, exercícios feitos por curtos período de tempo, no máximo 1 hora, de 30 a 1 hora de duração, né, sendo todo bem prescrito. Então, dentro desse período, quando você faz um exercício de forma bem prescrita, com intensidade moderada, e dentro desse período de 30 até no máximo 1 hora, ali é onde está a maior possibilidade de você obter benefícios das células protetoras do teu corpo. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado com todos esses vídeos que a gente vê no YouTube, né, de como fazer treino HIIT dentro de casa. Então, a gente se pega vendo várias pessoas fazendo esse tipo, né, de modalidade de treinamento, porque agora, né, a propaganda do momento é que o exercício físico, ele a todo custo pode aumentar a imunidade. E não é bem assim. Ele pode aumentar a imunidade sim, mas de preferência, quando a gente faz um exercício físico de forma frequente, bem prescrita, respeitando a individualidade biológica, respeitando a progressão da intensidade do exercício, aí sim é que eu vou poder causar adaptações do meu sistema imune, tanto inato ou adaptativo, para que eu tenha esses benefícios, tá? Por quê? Porque a própria sessão aguda de exercício físico, dependendo da forma que eu faço, ela pode ser, sim, janelas de oportunidade para que os agentes infecciosos se aproveitem do meu corpo, né? Então, eu estava até conversando em outra live que eu fiz semana passada, que para as pessoas que nunca fizeram exercício físico, talvez esse não seja um bom momento de você expor o seu sistema imunológico, principalmente se ele está fragilizado, na busca, né, incessante de promover esse aumento da imunidade, porque está muito mais exposto do que protegido. Às vezes, nesse momento, é muito melhor você se dedicar a um programa de alimentação com a nutricionista para que você aumente toda a sua capacidade fisiológica, para que ela fique boa, preparada, e aí sim, procurar um professor de educação física para fazer essa prescrição direcionada para que você obtenha esses benefícios. Para as pessoas que já praticavam exercício há muito tempo, né, o que é que eu indico? Que elas permaneçam, porque, obviamente, como a gente sabe, segundo o treinamento esportivo, há um processo, né, de perda, de melhora das capacidades, né? Então a pessoa precisa se manter, mas mesmo assim essa manutenção ela tem que ser com intensidade moderada e com volume moderado, porque se ela exacerbar isso e essa pessoa está tendo contato com outras pessoas da área da saúde, saindo diariamente de casa, ela vai ficar vulnerável sim para ter a infecção pela Covid-19, né? E outra coisa que eu queria fechar para fechar essa informação do benefício do exercício físico é principalmente nas relações indiretas com o sistema imunológico, né? O exercício físico, imediatamente você fez, não é garantia que ele vai aumentar a sua imunidade, né? Mas ele pode auxiliar com a atuação, com a modulação de outras variáveis de forma indireta, que ou agudamente ou cronicamente pode beneficiar de alguma forma o teu sistema imunológico. Tais como o exercício físico, ele pode, né, de forma bem prescrita, diminuir a sensibilidade do teu corpo ao cortisol e à adrenalina. Então, isso vai fazer com que haja uma redução da produção de citocinas inflamatórias e, consequentemente, eu vou ter uma ação maior das minhas células do sistema imune, ou inata ou adaptativa, de forma mais específica e mais direcionada.
né? Quando eu faço esse exercício de forma crônica, ele vai ter ainda mais vantagem. Quais são? Por exemplo, essas relações indiretas. Ele pode reduzir a nossa massa gorda. Essa nossa massa gorda vai deixar menos colesterol livre circulante e já se sabe que quanto menos colesterol livre circulante eu tiver no meu corpo, mais ela vai deixar os receptores das minhas células do tipo T, eles vão ficar muito mais sensíveis para que ele reconheça quem é aquele antígeno que está atuando no meu corpo pelas células apresentadoras de antígeno do sistema imune inato que vai estar apresentando esse antígeno às células do tipo T. E a melhor de todas, a ação antioxidante do exercício físico. A gente não pode falar de um biomarcador inflamatório sem a gente falar de um biomarcador antioxidante. E já se sabe que o exercício físico, a contração muscular esquelética, através das quimiocinas, elas vão fazer com que haja melhora do sistema cardiovascular, respiratório, hormonal, ósseo. Então, todos esses efeitos indiretos, eles irão fazer com que o meu sistema imune inato, ele fique muito mais eficiente e a produção de inflamatórios, eles fiquem reduzidas, né? Então, a gente precisa, reforçando, fazer um exercício bem prescrito, de forma crônica, né, muito bem ordenado pelo um profissional de educação física. E vai depender muito de quem é aquela pessoa, vai depender muito da individualidade biológica, para que a gente não prejudique, não exponha essa pessoa a um problema patológico em uma época de Covid-19, até para que a gente não sobrecarregue os leitos hospitalares que já têm um número reduzido, né, de locais para que recebam essas pessoas com problemas patológicos. É isso, eu fico à disposição agora para questionamentos, não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu tentei trazer essas informações mais pontuais dentro desse mundo, né, da imunidade e espero que tenha facilitado a compreensão das pessoas que tenham nos escutado.